Também tivemos duas perguntas com relação à cremação, Arthur. A cremação do corpo traz algum prejuízo ao espírito recém-desencarnado? E seria melhor cremar ou enterrar? Olha, essa é aquele tipo de pergunta em que a gente pode, pelo menos eu, trazer apenas algumas poucas informações e também algumas elucubrações a partir daquilo que a gente vai entendendo. A gente nunca vai ousar estabelecer uma definição. Por quê? Primeiro porque a condição de desencarne de cada espírito vai variar ao infinito, segundo a vida tida por aquele espírito. Né? O processo de desenlace do seu corpo físico vai variar, do nosso corpo físico vai variar ao infinito, segundo a vida que nós nutrimos. Mas a gente tem algumas orientações nesse sentido. Essa é uma outra pergunta mais ou menos próxima com relação a isso, que muitas vezes é feita, com relação à doação de órgãos, se a gente teria ou não problema. E eu me lembro uma vez que Bezerra de Menezes disse ao Chico, ou falou ao Chico, que a espiritualidade teria lá os seus recursos, sobretudo nesse caso que é tão nobre, a doação de órgãos, para eximir o espírito de passar por experiências dolorosas, caso fosse ali do planejamento ou do merecimento, de tudo aquilo que ele já estava fazendo por meio daquele ato nobre. Com relação à cremação, nós temos, que conheço, uma breve orientação de Emmanuel nesse sentido, com relação a respeitar um pouco mais de tempo, de 72 horas, mas, enfim, é uma orientação muito genérica, que a gente não consegue ou não tem a ousadia de expandir para todos os casos, porque seria uma análise a ser feita em cada caso, segundo, como falei, a condição do espírito. O que a gente sabe é que, quanto mais o ser teve uma vida voltada para a materialidade, quanto mais o ser teve uma vida voltada ou apegada à experiência material, mais difícil e doloroso é o processo do desenlace. E, portanto, mais ele sente, vamos dizer, aquilo que acontece com o corpo durante esse processo. É um caso muito doloroso, conhecido por nós, é o caso, muitas vezes, de espíritos suicidas, e a gente sabe que esses reflexos vão sendo partilhados ali pelo espírito no processo. Mas, quando se trata de algo, por exemplo, a doação de órgãos, ou, nesse caso, a cremação, a gente fica a pensar se não teriam meios os espíritos de certo modo, prevenir ou, de certo modo, auxiliar aquele espírito nesse processo. Então, aqui não ouso estabelecer uma definição, porque reconheço que não tenho mesmo essa capacidade para tanto. Mas, o que a gente sabe, isso é certo, que esse processo de desenlace vai estar muito relacionado à vida do espírito e aquilo que ele cultivou. Quanto mais foi uma vida espiritualizada, mais fácil é o desenlace e menos ele corre o risco de sofrer as consequências desse processo de desagregação do corpo. Então, portanto, a gente logo percebe também que isso muito vai depender da escolha do próprio espírito, em exaltar e valorizar puramente a carne e, portanto, sofrer as consequências também de uma certa escolha, ou de exercer ou viver uma vida já voltada para a espiritualidade e, portanto, passar por um processo muito menos doloroso, seja ele qual for, de desenlace do corpo físico. Então a gente percebe que sempre é o próprio espírito quem define as experiências pelas quais ele vai passar a partir das suas escolhas. Se experiências mais dificultosas ou se experiências mais brandas e mais suaves, segundo a maneira pela qual regeu a sua vida. É mais ou menos o que o apóstolo Paulo vai falar na sua carta: quem semeia na carne vai colher corrupção. É uma maneira, é o linguajar paulino de dizer: quem volta-se apenas para a carne vai colher os processos aí de desagregação, os processos mais dolorosos vinculados àquilo que é a transitoriedade. Mas quem semeia para o espírito vai colher vida, vai colher a vida em eternidade com a suavidade, a brandura, enfim, aquilo que ela mesma escolheu. Então é mais ou menos esse desenho que posso fazer sem realmente adentrar aí num âmbito maior de especulações que fugiria à minha alçada.